Oi, meu nome é Agnes e este é o Tamanho Grande. Vamos falar sobre gordofobia. Primeiro, eu sei que esse canal tá um pouco desatualizado, mas não liga não, que é a vida acontecendo. Muita coisa rolando mesmo no Brasil, no mundo, mas nesse meu pequeno mundinho, nesse nosso pequeno mundinho, a novidade é que a tese O Peso e a Mídia, uma autoetnografia da gordofobia sob o olhar da complexidade, agora virou livro, O Peso e a Mídia, As Faces da Gordofobia. Uma edição menos acadêmica, com uma capa maravilhosa da Lígia de Marco, prefácio da Teresa Cunha, contracapa e orelha da Fafati Costa, disponível no site da editora Alameda e que pode chegar aí na sua casa. Então, ajude a financiar uma jovem cientista que produz independente, comprando esse livro que fala um pouco desse processo de desconstrução dos preconceitos e dos padrões em relação aos nossos corpos. Mas hoje, 4 de março, é considerado o Dia de Combate à Obesidade. E eu tô aqui para te explicar por quê. Combate à obesidade e preocupação com a saúde não necessariamente estão relacionados. Obesidade é o termo clínico que designa pessoas com índice de massa corporal acima de 30, ou seja, o famoso IMC. Esse índice vem daquele cálculo que traz uma proporção entre peso e altura, dividido, multiplicado, enfim. Mas na prática, o resultado dele é subdividido em 6 níveis e quem tem esse IMC acima de 30 é considerado obeso. A questão é que esse cálculo ele vem para padronizar todos os corpos, e os corpos são diferentes, por assim dizer. A biologia do corpo de uma mulher cisgênero, por exemplo, considera 25% a mais de gordura no seu corpo do que no corpo de um homem cisgênero. Mas essa diferenciação, assim como tantas outras que interferem no peso corporal, não são consideradas no cálculo do IMC. Isso gera algumas deturpações nesse cálculo que tenta padronizar todos esses corpos, como, por exemplo, o fato de uma pessoa musculosa, fisiculturista, ter o IMC acima de 30 e mesmo assim a gente não considerar essa pessoa como obesa. Clinicamente, tecnicamente, ela é obesa porque a sua proporção de peso, de massa corpórea, é muito maior do que a sua altura. Mas a ideia que a gente faz a respeito desse corpo é de um corpo saudável e não de um corpo adoecido, fazendo com que, na verdade, o que a gente considere obeso é a imagem de um corpo, como esse corpo se apresenta, como esse corpo se representa e como esse corpo se comporta em sociedade. Isso vem a partir de uma série de construções. Na minha tese, eu apresento como isso é construído midiaticamente, a partir dos estereótipos das pessoas gordas nas produções midiáticas mil, assim, série, TV, filme, como são essas pessoas, como que elas são representadas, como que elas são mostradas. Na prática, né, a gente vê que essas pessoas estão sempre comendo, que essas pessoas não praticam exercícios, e sempre comendo, né, enfim, comidas não saudáveis, que essas pessoas não se cuidam, não têm autoestima, amor próprio, e isso faz com que elas tenham esse corpo e esse corpo vem associado com esses hábitos, né? Isso midiaticamente, essa representação midiática desses corpos. São então os estereótipos do estigma social da obesidade, né? E esses estereótipos levam essas pessoas a lugares de segregação a partir de um histórico de muita violência, violência física, violência psicológica, que a gente vem tratando aqui tanto no Tamanho Grande quanto em tantos outros projetos que falam justamente da gordofobia como uma violência, uma prática violência da sociedade contemporânea. Nesses estereótipos, a gente tem também uma ideia de que o peso, o tamanho do nosso corpo e o nosso peso é uma responsabilidade individual, quando não é. Então, se a gente tem questões biológicas, sociais, geográficas que interferem na nossa altura e na nossa alimentação e na nossa prática e no nosso comportamento social, não é só a gente que determina o tamanho do nosso corpo, só que esses estereótipos dizem o contrário. E aí, na prática, as pessoas acabam sendo responsabilizadas por algo que elas não têm muito controle. Com essa responsabilização, muitas fazem loucuras para emagrecer, porque o padrão social, midiático vigente é um corpo magro.
Então, se é responsabilidade da pessoa, ela que cuide, ela que vai dar um jeito nisso, afinal é só ter força de vontade, né? É só querer que você emagrece. Esse é o discurso. O Brasil, inclusive, é um dos países com mais incidência de mortes por dietas extremas, né, por cirurgias plásticas. O Brasil é o campeão mundial de cirurgias plásticas estéticas, lipoaspiração, enfim, drenagens e mercado estético de uma maneira geral, bulimia, anorexia, os distúrbios alimentares e distúrbios psicológicos causados por conta dessa ideia de que eu sou a única pessoa responsável pelo meu tamanho, pelo meu corpo, e então eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para chegar a esse emagrecimento, que não é saudável, não é nada saudável. Fora isso, na medicina, quando os corpos gordos são considerados doentes, adoecidos, eles também são considerados desenganados. Então, primeiro, muitas pessoas gordas não procuram médico para tratar qualquer que seja o seu problema, estando ele ou não relacionado ao peso, porque elas vão sofrer algum tipo de maltrato, algum tipo de distrato, então elas optam por não ir, e quando vão, sofrem esses maltratos, sofrem esses distratos, e não têm o seu problema tratado como deveria, justamente porque elas foram consideradas desenganadas. Isso gera uma outra deturpação nos índices, né, que confirmam o preconceito. As pessoas, elas chegam no nível muito avançado de uma doença, de alguma característica, porque na verdade ela não foi tratada de uma maneira correta, e isso faz com que os índices, por exemplo, de mortes por obesidade sejam altíssimos, quando na prática essas pessoas não estão recebendo tratamento quando elas não estão sendo tratadas. Então, além de o IMC não ser uma régua fiel assim para padronizar os corpos, aliás, gente, corpo não é para ser padronizado, ele ainda nega individualidades do corpo gordo, das pessoas gordas, né? Então, pessoa gorda pode sim comer saudável, pessoa gorda pode sim praticar exercício, pessoa gorda pode sim e é muito sexy, né? Tudo isso acontece. E não é exceção à regra, porque na verdade a regra não existe, a regra está bem equivocada. Uma regra heteronormativa dentro de uma cultura patriarcal e misógina que prejudica essencialmente as mulheres. Então, além de não ser da conta de ninguém, na verdade, abordar uma pessoa falando que é para o seu bem, é para a sua saúde, não faz o menor sentido, principalmente porque a maior parte dessas abordagens vem de pessoas que não conhecem as subjetividades daquele corpo, daquela pessoa, de como ela vive, de como ela leva a sua vida. Quantas pessoas já não me abordaram me oferecendo uma dieta, me oferecendo um exercício, uma cura milagrosa, sendo que eu nem perguntei e sendo que aquela pessoa nunca me viu na vida? Olha, eu tenho uma dieta maravilhosa para você. Ou você já pensou em fazer dieta? Não, nunca pensei, né? Nunca passou pela minha cabeça, você resolveu o meu problema agora. A verdade é que essas pessoas, elas estão me julgando pela imagem. É uma abordagem violenta, que não tem nada a ver com a saúde, mas sim com o incômodo que a imagem do corpo gordo representa. Então talvez esteja na hora aí de rever mais esse conceito.